Muito se fala em reserva de emergência, extra poupança. Muitas pessoas não sabem o que fazer com esse dinheiro. Então eu vou apresentar para vocês uma das melhores opções de reserva de emergência, que é o Fundo DI. Não saia daí, assista esse vídeo até o final. Roda a vinheta. Fala pessoal, professor Aender, seu educador financeiro na área, trazendo para vocês aqui o que é um fundo DI e como que ele funciona. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, fica amarrando like pro professor não, e no final deixe um comentário, me conta se você já conhecia fundo DI, se você já tem o hábito de investir ou não, se depois desse vídeo você se sentiu mais seguro ou não, vamos trocar ideia. Essa é a maneira que a gente tem de interagir, pode ter certeza, vamos me esforçar para responder o máximo de comentários possível. Vamos ao vídeo. O fundo DI é um fundo de renda fixa que investe em, no mínimo, 95% em títulos públicos ou privados, sempre privilegiando o baixo risco. Eles acompanham a variação do CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que sempre está ali em órbita em torno da Selic. No momento que eu gravo esse vídeo, por exemplo, a Selic está em 2% ao ano e o CDI está em 1,9%. Ele recebe esse nome de fundos referenciados DI porque a rentabilidade está atrelada ao CDI. Então, quer dizer, ele vai seguir esse indicador, obviamente descontando a taxa de administração quando for o caso. A composição de um fundo DI é basicamente feita por títulos públicos, que são negociações feitas no Tesouro Direto, e títulos emitidos por empresas classificadas como de baixo risco. Por isso que é considerado um dos investimentos mais seguros que a gente pode fazer. Não é o mais, obviamente que não, mas levando em consideração a sua composição, é muito difícil um fundo DI trazer problema para o investidor. Falando das características de um fundo DI, é um tipo de investimento que reúne várias pessoas em um único local, por isso que é chamado de fundo, perfeito? Reúne dinheiro de todo mundo ali. Ali dentro você tem um gestor que faz a administração dos investimentos de forma que o dinheiro das pessoas seja aplicado da melhor maneira possível. Quando existem custos, por exemplo, como custos de administração, eles são rateados, obviamente, entre as pessoas que envolvem o fundo, assim como os ganhos. Então, quer dizer, é um fundo, então todo mundo participa da dor e da delícia de fazer parte daquele fundo. E você, quando quiser analisar um fundo DI, você pode fazer isso sozinho, basta que você desenvolva essa habilidade, ou você pode buscar um gestor, uma pessoa especializada, um agente autônomo de investimentos, enfim, alguém que tem experiência para poder te ajudar a escolher o melhor fundo DI que tem uma relação direta com seus objetivos e com as suas perspectivas. Por que investir em um fundo DI? Em primeiro lugar, é uma das melhores opções para a sua reserva de emergência, levando em consideração a liquidez que ele possa te oferecer. A rentabilidade do fundo DI está diretamente relacionada à Selic, a taxa básica de juros do Brasil, perfeito? Muita gente pode falar, mas a Selic está pequenininha. Você esqueceu, né, quanto que a Selic estava 14% aí ao ano, a era de ouro dos rentistas. Pois é. Então, um investimento que está atrelado à Selic para a reserva de emergência costuma ser sim uma boa opção. Temos que levar em consideração que é uma das melhores opções de reserva de dinheiro para os seus objetivos de curto prazo. Seus objetivos como trocar de carro, comprar uma moto, fazer uma reforma na sua casa, fazer uma viagem. É um dos melhores lugares para que você possa colocar o dinheiro que você planejou de forma que na hora que você precisar você consiga retirar, levando em consideração a liquidez. Por isso que aquele quadradinho ali fala, ó, é melhor do que deixar na poupança porque ele tem liquidez e rende mais. Só que essa questão do rende mais que a poupança é relativo. Vai depender da taxa de administração. Você tem que pegar um fundo que tenha no máximo 0,2% de taxa de administração. Acima disso pode ser que empate ou até perca para a poupança. Então não é tão absoluto quanto parece. Tanto é que em alguns casos tem alguns fundos DI que eles são mais vantajosos do que muitos CDBs e até o próprio Tesouro Direto. E tem um outro ponto que a gente não pode deixar de levar em consideração, que lá dentro do fundo, no caso quando você não tem experiência para fazer a gestão direta dos seus ativos, tem um profissional que é imbuído o tempo inteiro de fazer os melhores investimentos, que afinal de contas, se o fundo dele não der resultado, ele não vai captar mais investidores para aquele fundo, entendeu? Então, investir no fundo DI tem todas essas características que eu falei agora. As desvantagens do fundo DI, elas estão diretamente atreladas à tributação.
Porque, por exemplo, não são todos, mas alguns possuem a taxa de administração. Se você não observar isso, dependendo do tamanho da taxa de administração, ela vai comprometer o resultado do seu fundo. Possui o Come Cotas. Come Cotas é uma antecipação do imposto de renda, que incide em maio e novembro, onde é antecipado 15% do imposto de renda, mas pode ficar tranquilo, porque no momento que você for resgatar o seu dinheiro do fundo, isso aí já é descontado, já é levado em consideração, perfeito? Tem a questão do próprio, né, imposto de renda, não é um fundo isento, você tem que pagar imposto de renda, aí você tem que seguir a tabela regressiva do imposto de renda, se eu não me engano, até 180 dias é 22,5%, entre 181 e 360 dias já é 20%, cabeça ruim, de 361 até 720 dias é 17,5%, e acima de 720 dias você vai pagar a alíquota mínima, que é de 15% ao mês. E tem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que ele vai incidir também dentro de uma tabela, só que é somente no período de 30 dias. Então é muito importante que você não retire o dinheiro de lá antes de 30 dias. Caso contrário, você vai ter a incidência do IOF também sobre a rentabilidade desse fundo. Os riscos do fundo DI são poucos. Você pode sofrer com o calote do emissor do título. Fundo de crédito privado, não, fundo DI que envolve crédito privado. Aí você tem o risco das instituições financeiras que emitiram o fundo e o risco do governo quebrar. Por isso que é muito importante, antes de colocar o seu dinheiro no fundo, você ter um acompanhamento de algum profissional que possa trazer para você uma análise que possa trazer um pouco mais de segurança na escolha do fundo. Garantia ninguém pode te dar, mas tem o fundo tem história, entendeu? Quem faz a gestão do fundo, enfim, tem várias e várias referências que você pode ter para que você possa investir no fundo com mais tranquilidade. O risco é pequeno, mas ele existe. Para você investir em um fundo DI é basicamente o mesmo trâmite da maioria dos investimentos no mercado financeiro. Você abre a conta numa corretora. Quando você abre a conta na corretora, você vai receber sua conta com seus dados, você vai ter lá seu login, sua senha, sua assinatura eletrônica para poder efetivar as operações. Depois você transfere o dinheiro para a corretora, para a sua conta lá na corretora. Aí depois você seleciona o fundo que você já tinha escolhido anteriormente, com a ajuda de um especialista ou não. Escolhido o fundo, você define quantas cotas desse fundo que você vai investir seu dinheiro. Clique em OK, assinatura eletrônica e pronto, o dinheiro está investido, entendeu? Não tem muito mistério. O ato de investir é muito fácil, o ato de investir é muito simples, pessoal. O problema está na hora de analisar os ativos. Na hora de analisar os ativos e ver se eles estão em consonância com seus objetivos, se eles estão de acordo com aquilo que você busca, com aquilo que você quer. Esse é o maior dos problemas. O ato de investir ele é extremamente simples, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora em 2021, esse canal vai passar por uma reformulação, vamos ter quadros fixos, vou abrir uma carteira pública que vocês vão ter a oportunidade de participar do desempenho dela, do desenvolvimento dela. Vou lançar uma sequência de lives aos domingos, com temas pré-definidos escolhidos por vocês. Vou passar por todos os ativos de renda fixa, todos os ativos de renda variável, tudo com um único objetivo: tentar trazer conhecimento e educação financeira de qualidade para você que me acompanha. Muito obrigado, não deixe de comentar aqui no final, a gente se vê e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!